Ontem tivemos pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana o jogo entre Cruzeiro e Lanús, onde o Cruzeiro conseguiu empatar com o time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Argentino. Não entre os 4 últimos, mas entre os 10 últimos, em um campeonato onde a gente tem mais de 25 times no campeonato de pontos corridos. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê o Cruzeiro não conseguiu vencer do Lanús. Contextualizando para vocês, o Cruzeiro nesses últimos 10 jogos não tem feito nada, absolutamente nada, até no fim do ciclo Fernando Seabra e no começo do Fernando Diniz. Por quê? No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está muito mal, está fazendo campanha de Z4, para vocês terem ideia. No segundo turno, claro, empatou com o Cruzeiro, ganhou do Atlético Goianiense, né? Se não vencesse, seria já uma situação bem complicada. Perdeu para o São Paulo, ganhou do Libertad na Sul-Americana, empatou com o Cuiabá, olha só, que é um dos últimos do Campeonato Brasileiro. Empatou com o Libertad na Sul-Americana, empatou com o Vasco, perdeu para o Fluminense, empatou com o Bahia e empatou com o Lanús. Ou seja, nesses últimos 10 jogos a gente teve apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, que foi para o Lanterna, uma vitória em cima do Libertad nas quartas de final do jogo de ida da Sul-Americana. No jogo de ontem, a gente teve o time titular, de novo, do Cruzeiro, que já vem com essa mesma base desde o Fernando Seabra, que é Cássio, Marlon, Lucas Djalma, João Marcelo, William, Wallace, Matheus Henrique, Álvaro Barreal, Matheus Pereira, Gabriel Veron e Caio Jorge. A gente consegue perceber que do lado direito do Cruzeiro, os dois jogadores, Gabriel Veron e William, não fizeram um bom jogo, tá? O William, que é o capitão do time, que é um dos melhores laterais direitos que a gente tem aqui no Campeonato Brasileiro e no Brasil e também na América do Sul, não fez um bom jogo. Ele não estava conseguindo fazer absolutamente nada, não conseguiu triangular, não conseguiu fazer boas passagens, não conseguiu realizar o seu bom jogo, assim como o Gabriel Veron. O Gabriel Veron, que depende também muito do sistema de jogo. Ele pode ser um jogador individual, sim, mas só individual nesse tipo de jogo, onde o Lanús se fechou bastante para o ataque do Cruzeiro, realmente é muito complicado. O Matheus Pereira não fez um bom jogo, o Álvaro Barreal não conseguiu fazer um bom jogo. Quem realmente fez um bom jogo ontem foi o Wallace, Matheus Henrique, o João Marcelo e o Cássio. Os jogadores, principalmente de defesa, o Wallace e o Matheus Henrique, eles conseguem sim criar jogo. Só que ontem eles se destacaram na parte de defesa. Por quê? Porque o Cruzeiro ainda não tem esquema de jogo, estilo de jogo nenhum, não tem identidade, tá? Se a gente vê aqui na posse de bola, o Cruzeiro ele manteve até os 20 minutos do segundo tempo uma boa posse de bola, até que fez o primeiro gol, tá, com o Caio Jorge no lance de escanteio ou de cruzamento para a área. Não me recordo muito bem. Mas depois do gol, o Cruzeiro ele teve uma queda de jogo gigantesca, tá? A partir dos 20 minutos do segundo tempo não conseguiu trabalhar a bola, não conseguiu sequer se defender direito, já que pegou um gol de novo de escanteio. Ontem o PVC falando que o Cruzeiro nessa Sul-Americana já tinha levado 3 ou 4 gols de cabeça de 8 ou 9 que tinha tomado. Ou seja, é um lance assim que para o Cruzeiro é o calcanhar de Aquiles, cruzamentos para a área, escanteios da equipe adversária. E quem foi que fez o gol do Lanús? Foi o Ramiro Carreira, isso. Realmente, gente, o Cruzeiro ele peca bastante em questão de plano de jogo, porque no começo do ano o Cruzeiro ele começou com o Nicolas Lacarmon, que era treinador do Clube León, que foi para o Mundial de Clubes, beleza. Se eu não me engano, o Cruzeiro ainda estava nas mãos do Ronaldo Fenômeno. Quando foi passado para o Pedrinho, ele demitiu o treinador. Se eu não me engano, ainda estava na gestão do Ronaldo Fenômeno, demitiu e trouxe o Seabra, que já estava no Cruzeiro, se eu não me engano. O Seabra ele fez uma campanha de primeiro turno do Brasileirão, é a primeira metade do ano, muito boa. Realmente, o Cruzeiro estava jogando muito bem, com o Matheus Pereira se destacando bastante e sendo até um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Só que nos últimos 20 jogos, o Fernando Seabra ele deu uma queda muito grande no Campeonato Brasileiro. Estava indo na Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro estava indo muito mal. Foi demitido depois de vários jogos sem vencer e foi contratado o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz, com todo respeito, o Fernando Diniz, a gente não sabe que tipo de treinador ele é, tá? A gente sabe que ele é o treinador do dinizismo, que é de boa posse de bola, que é um jogo muito bonito, um jogo muito legal de se ver. Só que ele precisa de tempo. E a gente não sabe se com esse tempo o Cruzeiro ele vai jogar muito bem, ter uma defesa sólida, ter um meio de campo muito bom e um ataque sólido, ou o Cruzeiro vai jogar muito bem e ter uma defesa muito vazada.
Porque o que a gente percebe? O Cruzeiro, tá? Não tem feito bons jogos de jeito nenhum. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, o Lanús, esse mesmo que empatou com um dos melhores times da Sul-Americana no Atuca na semifinal, não ganha, tá? Há mais de 10 jogos, tá? Tá em 22º no Campeonato Argentino. Ele tá só a 6 posições à frente do Lanterna, que tem 12 pontos, e de jeito nenhum vai conseguir alguma coisa entre os 10 primeiros, porque o Estudiantes que está em décimo tá com 26, mas é um time que até joga bem. E lá para as primeiras posições não tem como de jeito nenhum. O Lanús desse time aqui, tá? O Ricardo Zielinski, que é treinador do Lanús, ele é um treinador já ultrapassado, um treinador de 75 anos, tá? Ultrapassado que eu falo é campeonatos. Ele é péssimo em campeonatos, tá? Não sabe jogar campeonato nem com Estudiantes. Ele sabia jogar campeonato argentino. Mas ele sabe fazer uma coisa que é aquela coisa do argentino, que é jogar campeonato de mata-mata, que é fazer esse jogo bem, bem chato, tá? E mais um adendo é que a partir quando o Cruzeiro estava com muito poderio de jogo, ele estava tendo controle do jogo. Alguns pseudo-torcedores do Cruzeiro jogaram sinalizadores, acenderam sinalizadores, e o que aconteceu? Deu aquela fumaçada no campo, o juiz parou, e o Cruzeiro, que estava no seu melhor momento, esfriou. Que tipo de torcedor é esse que quando o time está vencendo atrapalha? Isso não é torcedor, tá? Pode ser tudo, menos um torcedor, tá? O Cruzeiro estava jogando bem, depois que voltou da pausa de uns 5 minutos, se eu não me engano, da fumaça, o Cruzeiro praticamente morreu. 20 minutos do segundo tempo só deu o Lanús, e o Lanús é uma equipe ruim, tá? Eles podem ter o Marcelino Moreno, que é um bom jogador, que jogou no Curitiba, bom jogador, o Walter Bou também, mas de resto, gente, não é mais nada, tá? A gente tem o Júlio Solé, se eu não me engano, que é um treinador bem jovem, 19 anos, uma das promessas aí do futebol sul-americano, mas é isso. Lanús é time de zona de rebaixamento do Campeonato Argentino. Não consegue vencer também direito na Sul-Americana, não sei se foi de 1 a 0 chorado. E o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado porque olha esse elenco aqui, tudo jogador internacional. Cássio, pô, não é internacional, mas é um dos melhores goleiros dos últimos 15 anos. O Marlon é um bom lateral esquerdo. O Vijalbo e o João Marcelo, uma dupla de zaga muito boa. O William, um dos melhores laterais direitos que a gente tem no futebol brasileiro. O Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, pô, esse meio de campo é um dos melhores do Brasil, tá? Em nome é um dos melhores do Brasil, mas hoje não está jogando bola direito. Álvaro Barreal, Verón e Caio Jorge, 3 jogadores também. Verón e Caio Jorge internacionais. O Álvaro Barreal que veio da MLS, mas jogou muito, muito bem na MLS, tá? Ou seja, nas minhas considerações finais, o que eu posso falar realmente do Cruzeiro? O Cruzeiro ele precisa de um esquema de jogo. O Diniz ele precisa se acordar para o que está acontecendo no Cruzeiro, porque ele não pode ficar mais nessa campanha, porque o Cruzeiro ainda tem chance de ficar entre os 8 primeiros e pegar uma vaga ainda na Sul-Americana ou tentar uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, tá? O Cruzeiro tem um bom time, ano que vem vai se reforçar ainda mais, mas esse ano ainda não acabou. Ainda, se não me engano, para o Cruzeiro falta 8, 7, falta mais ou menos 8 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisa pontuar nessas últimas rodadas para ficar na parte de cima da tabela. Porque com um investimento desse, com esses jogadores, e se o Diniz não conseguir pelo menos dar uma engrenagem nesse fim de ano pro Cruzeiro, realmente as coisas vão se complicar. Torcedor do Cruzeiro, você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião do que você achou do vídeo, do que você achou do jogo de ontem, que realmente, na minha opinião, foi um jogo muito abaixo do Cruzeiro, tá? Se você gostou desse vídeo, considere se deixar pelo menos o seu like. Se você gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever. E foi esse o vídeo. Bom dia!